E o nosso assunto agora no programa é a saúde, né, infantil, especificamente a questão envolvendo a proteção das crianças atingidas nas enchentes em relação à leptospirose. Quem vai falar conosco agora é o Dr. Benjamin Reutemann, que é pediatra, membro da diretoria executiva da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Bom dia, Dr. Benjamin, prazer em conversar com o senhor. Bom dia. Bom, doutor Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Benjamin, falar um pouquinho sobre essas questões, né? A região metropolitana, a Porto Alegre, região metropolitana, a região do Vale do Taquari, algumas regiões específicas aqui do Rio Grande do Sul sofreram bem mais do que a nossa região aqui com relação às enchentes. E uma das coisas que vem preocupando, né, eu diria, a classe médica como um todo, são os casos de leptospirose. E, no caso das crianças, nem se fala, né? Então, a Sociedade de Pediatria, com essa preocupação, vem justamente nessas oportunidades esclarecer sobre os cuidados com relação a isso, né? Então, exatamente. A gente tem que levar em conta também que o contato com águas enchentes, ou mesmo pós esse momento, quando a gente está voltando para as casas sujas, né? A gente também tem outras infecções que a gente pode pegar. Hepatite. Acaba ingerindo, colocando na boca, e pode acarretar isso aí. Quanto à leptospirose, que a gente está falando mais especificamente, é uma ela entra através da pele, então não é pela ingestão que a gente adquire, é pela pele. Então é mais comum, vamos dizer, vai ocorrer quando a gente tem contato com água suja, né? Uhum. Doutor Benjamin, a sua internet... tem uma enchente, tu acaba podendo pegar. Isso. Oi? Doutor Benjamin, a sua internet eu acho que está oscilando, está dando alguns cortes aqui, eu não sei se a sua internet está estável aí, qual é a situação? Está dando uns cortes Acho aqui. Agora vai melhorar. Tá bem, vamos seguir então. Tá. Então, quando tu tem uma leptospirose, que é uma bactéria que tu pode entrar pela pele, tu tem que ficar muito atento a alguns sintomas, né? Como febre, dor no corpo, principalmente dor nas panturrilhas, dor na batata das pernas. E em casos mais sérios, tu pode também ter amarelão, icterícia, né? Ou até diminuição da função renal, alterações urinárias nos casos mais graves. Assim que tu tem a suspeita, que tu acha que tu pode ter a doença, tu tem que imediatamente consultar, receber o tratamento, mesmo antes de ter o diagnóstico. O diagnóstico é feito através do exame de sangue, né? Mas a gente não espera o resultado do diagnóstico, porque a gente tem que agir rapidamente. Então a criança ou o adulto que tiver uma suspeita de leptospirose vai consultar, vai fazer a avaliação e já vai sair com um antibiótico adequado para aquela situação. E depois é que ele vai fazer o diagnóstico, o resultado do exame. Doutor, a leptospirose, ela se torna mais grave em crianças, em idosos, enfim, ou não tem essas particularidades aí? Sim, geralmente as pessoas que têm maior vulnerabilidade, pessoas idosas, as pessoas que têm alguma doença crônica, ou as crianças, né? Geralmente os extremos na idade são as pessoas mais vulneráveis, podem ter um quadro mais grave, porque a leptospirose tem quadros leves, às vezes assintomáticos, quadros leves, e mais ou menos 10% dos casos podem ser casos graves. E os extremos na idade são os mais vulneráveis. A leptospirose, ela é transmitida pela urina do rato? Como é que é a transmissão da leptospirose? Então, a leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira. Ela se localiza no sistema urinário dos ratos, né? Roedores em geral. Eles, quando eles excretam a urina, quando eles excretam a bactéria junto. Essa bactéria, então, se mistura com a água suja, óbvio, né? Não água suja, água de enchente,
E quando a gente entra em contato, né, quando a nossa pele, quando a gente está caminhando numa água de enchente, essa água, ela entra em contato com a pele da gente. Se a gente tiver um machucado, alguma solução de continuidade, alguma ferida, algum arranhado, a chance da leptospira, da bactéria entrar, é maior, né? A pessoa ter a pele íntegra, geralmente a chance de pegar é menor. De qualquer maneira, tudo aumenta a chance de pegar, ou seja, se ter uma pele machucada ou ficar muito tempo debaixo em contato com água suja, água de enchente, aumenta a chance de tu adquirir a doença. Uhum. E a ingestão, então, no caso, se a pessoa bebeu essa água, daí por essa via oral ela não adquire? Essa via não tem. Até tinha uma fake news de que, acho que você deve ter ouvido também falar de refrigerante ou cerveja, não tomar direto da lata. Sim. Né, porque poderia pegar essa doença, assim. Não, a leptospira ela é inativada pelo suco gástrico. Então, a ingestão, né? Claro que a gente convém, sim, limpar a lata, aquilo que a gente vai botar na boca. Não estou dizendo que as pessoas têm que usar alguma coisa que tenha entrado, que esteja suja. É por uma questão de higiene mesmo, né, doutor? Fazer higiene normal. Mas, assim, a via de acesso, de entrada, é a via da pele. Veja só, e eu também tinha essa ideia, assim como muitas pessoas. E ainda comentando sobre leptospirose, para ver como eu também eu acreditava nisso, doutor. Eu ainda falava pro pessoal, olha, quem vai pegar uma lata no mercado, uma lata de ervilha e milho, vou abrir com o abridor, a lata desce ali, tem contato com a água, e depois a gente come aquele produto. Quer dizer, o comer aquele produto leptospirose a gente ainda não vai pegar, a gente pode adquirir outras coisas. Pode pegar uma gastroenterite, uma diarreia, porque realmente tem bactérias, está sujo, né? Uhum. E eu recomendo que se limpe essa lata, a superfície onde a gente vai botar a boca ou onde vai passar o alimento antes de consumir, claro que sim. Mas a leptospirose não vai pegar por essa via. Olha só, isso é interessante a gente saber, né? Agora, doutora, a gente tem aí, a gente viu muitos casos ocorrendo de leptospirose, ela é tratável, claro, a gente sabe, mas ela pode, se não tratada, levar a pessoa a óbito, né? Sim, esses casos graves que eu falei, que podem ser 10%, os casos podem se tornar graves, até 30% dos casos graves podem ir a óbito, sim, porque aí tem acometimento pulmonar, acometimento renal, às vezes hepático, tem várias complicações que podem ocorrer. Por isso que na suspeita se entra com o tratamento, porque o tratamento geralmente iniciado, né, a tempo, ele é praticamente 100% eficaz. Uhum. Ok. Doutora, a senhora gostaria de aproveitar para a gente falar um pouquinho, agora chegou o inverno, mas chegou assim muito mais do que o frio, essa umidade, esse tempo ruim mesmo, já que a senhora é pediatra, eu aproveito para perguntar aqui, as crianças ficam muito vulneráveis, é a garganta, é o ouvido, é a coriza, a tosse, as mães chegam a dizer assim, olha, não sei mais o que eu vou fazer, é direto assim, a gente sabe que é uma condição natural, né, dentro desse contexto de inverno, onde as pessoas ficam mais aglomeradas e tal. A importância também, a gente tem aí com a disponibilidade da vacina da influenza, é importante as crianças estarem vacinadas? Exatamente, a gente tem vacinas contra a influenza disponíveis para todo mundo, né? Foi liberado para todo mundo. Antigamente, quer dizer, até o mês passado era para aqueles grupos mais prioritários, né? De criança de 6 meses a 5 anos, mais de 60 anos. Agora, todo mundo, qualquer pessoa pode ir no posto de saúde receber sua vacina contra a influenza, porque a gente está numa época, como tu acabou de dizer, de mudança de temperatura, mudança de estação, e essas mudanças bruscas de temperatura, nós vamos ter uma agora, hoje vai fazer 30 graus, pelo menos aqui na capital, e depois vem chuva, e depois vem frio, então quase todo mundo, e as crianças principalmente, tem uma reação em que a gente começa, né, obstrução nasal, coriza, tosse, às vezes até pela mudança de temperatura, não quer dizer que a pessoa esteja gripada, além disso tem a componente alérgico, então às vezes aquela criança está sempre gripada, pode não ser gripe, pode não ser infecção, pode ser só um quadro alérgico. Por isso que é importante ela ver com o pediatra dela, né, o que está acontecendo, o que ela tem para fazer o diagnóstico correto.
E até, às vezes, a gente pode fazer tratamentos preventivos, dependendo do que a gente vai achar ou diagnosticar naquela criança. Mas, realmente, essa é uma fase de mudança de temperatura, em que circulam também os vírus respiratórios, esses que ocorrem mais quando a gente está aglomerado, né? No frio a gente fica mais fechado. Então, o vírus da influenza, da gripe, o vírus respiratório, enfim, vários vírus respiratórios, e o que a gente pode fazer para prevenção é vacinar contra a gripe. Muito bem lembrado. A gente tem tido aqui na região, muitas crianças diagnosticadas com a bronquiolite, doutor. Podemos falar rapidamente sobre isso? Como é que ela é causada? A bronquiolite é uma doença que acomete geralmente crianças pequenas, né? E é causada geralmente por um outro vírus respiratório chamado vírus sincial respiratório, que costuma circular bastante nessa época. A época começa em abril, maio, no outono, e vai até junho, julho, agosto, né? Comete mais as crianças pequenas, ou pelo menos elas têm os casos mais graves. O vírus sincial respiratório também acomete adultos, mas nos adultos geralmente passa como uma gripe simples, sem maiores complicações. Não tem vacina, né? Não tem vacina. Existe uma medicação, que é um anticorpo, que a gente usa só em casos especiais, em crianças que foram prematuras ou que têm doença cardíaca grave. Esses casos especiais, o pediatra sabe quais são, né? Ele pode encaminhar para fazer uma vacina, uma imunoglobulina. Mas, assim, de uma maneira geral, né, a gente não tem vacina, e a gente, quando tem um quadro de bronquiolite, que geralmente cursa com tosse, coriza, às vezes alguma falta de ar, a criança deve consultar o seu pediatra, né, para ver o que dá para fazer, o que se pode fazer. Tá bem. Algo mais que o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes, doutor Benjamin? Eu quero só lembrar, como eu falo da vacina da influenza, a gente também tem vacina para hepatite A, que é outra doença que pode ser transmitida através da enchente, né? Sim. A gente tem vacinas contra o tétano, que estão incluídas naquela pentavalente, que faz com 2, 4, 6 meses. Enfim, eu recomendo que as pessoas levem seus filhos para completar a sua carteira de vacinas, se ainda está faltando alguma vacina, né? Até para prevenir essas doenças que circulam agora e as doenças que a gente pode pegar a qualquer momento. Claro, tá certo. Tá bom, doutor Benjamin, lhe agradeço muito pela disponibilidade, estamos sempre à disposição aí para qualquer informação à nossa comunidade, tá bem? Tá bom, obrigado pela oportunidade e um abraço para vocês. Obrigado, um abraço para o senhor também. Doutor Benjamin Reutemann, então, pediatra, né? Membro executivo aí da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, trazendo essas informações importantíssimas com relação à saúde das crianças, no que tange leptospirose, os resfriados, as gripes e os cuidados agora nesta época do ano, né?